Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o Seminário de Economia do Setor Público referente à Justiça em Números. Eu sou a Nidiele Landzebert. Eu sou o Guilherme Rigo Becon. Eu sou o Natanael. Eu sou o Eduardo. Esse relatório foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça e é a 19ª edição do relatório Justiça em Números. Ele inaugura uma nova etapa de construção metodológica dos dados estatísticos e indicadores do Poder Judiciário Nacional, tornando públicos os dados atualizados dessa atividade. Com ele, se busca construir uma cultura institucional baseada em dados, o que é muito importante para conseguirmos definir o grau de maturidade institucional, partindo de indicadores estratégicos de governança. O CNJ passou a contar com o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, conhecido como DataJus, para conseguir obter dados empíricos para a construção dos seus principais indicadores, que a gente vai mostrar em seguida. E eles se referem a informações que consolidam os dados de 90 órgãos do Poder Judiciário. Pode passar. A gente vai falar sobre o capítulo Recursos Financeiros e de Pessoal. Apontaremos séries históricas das despesas e arrecadações do Poder Judiciário durante o passar do tempo, calculando a sua proporcionalidade em relação à população brasileira beneficiada e análises pontuais relativas à digitalização e aos recursos de tecnologia da informação. Pode passar. Referente, então, às despesas e receitas totais. Eu quero, primeiro de tudo, enfatizar que todos os valores monetários anteriores a 2021 são deflacionados segundo o IPCA. Pode passar. Certo. As despesas totais em 2021 correspondem a 103,9 bilhões de reais. Gostaria de ressaltar que o gasto desse ano, então, desconsiderando o efeito da inflação, foi equivalente ao que a gente teve há 9 anos, em 2013, e que as despesas do Poder Judiciário apresentaram reduções nos últimos 2 anos, como é possível ver no gráfico abaixo da figura 26, que é referente às séries históricas das despesas do Poder Judiciário. A gente teve, em relação a 2020, de 2021 para 2020, no caso, uma redução de 5,6% dos gastos totais, sendo que isso ocorreu porque tivemos, no total, uma despesa de com pessoal de 6,7% e uma diminuição das despesas de capital também de 2,4%. Contudo, por que a gente não teve apenas uma grande diminuição? Porque as outras despesas correntes aumentaram 10,8%. Acredita-se que, devido à retomada de parte dos serviços presenciais que ocorreram com a diminuição de casos de pandemia, de casos da pandemia, e com o início da vacinação contra o Covid-19. Pode passar. Aqui, então, a gente tem a relação das despesas e dos processos em tramitação. Por exemplo, na Justiça Estadual, nós tivemos 79% dos casos de processos em tramitação do total. Porém, eles contaram com apenas 59% das despesas totais. Então, é possível verificar que, mesmo tendo muito mais processos, eles conseguiram gastar menos, enquanto a Justiça Trabalhista fez o oposto. Enquanto eles tiveram só 7% dos processos em tramitação, eles gastaram 19% do total. Enquanto a Justiça Federal foi equivalente, ela teve 13% dos processos em tramitação e gastou, em média, 12% das despesas. O resto das porcentagens que eu não apontei aqui vão para a Justiça Militar Estadual, tribunais superiores e principalmente para a Justiça Eleitoral. Pode passar. As despesas totais. As despesas totais do Poder Judiciário incluem os gastos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente sabe que elas equivalem a 1,2% do PIB nacional e a 9,64% dos gastos totais do país. Abaixo, então, a gente consegue verificar uma série histórica das despesas por habitante, sendo que em 2021 a gente teve uma média de R$ 489,91
como custo de justiça por habitante. E 19,5% das despesas sendo com gastos para inativos. O que seriam esses gastos com inativos? Compromisso previdenciário do judiciário referente ao pagamento de aposentadorias e pensões. É possível verificar, então, logo nesse gráfico e nos que eu vou mostrar em seguida, que realmente diminuiu muito esses gastos com inativos, ou seja, aposentadorias e pensões. Pode passar. Aqui, então, as séries históricas das despesas por habitante em cada ramo da justiça, estando presente estadual, superior, trabalho, eleitoral, federal e o militar. O que acontece? A gente consegue verificar a mesma coisa que no gráfico anterior total, que é essa diminuição dos gastos com inativos. A linha azul se refere às despesas totais, incluindo os gastos com inativos, e em vermelho são as despesas totais por habitante, sem considerar, então, os inativos. Podemos verificar que apenas na Justiça Superior as despesas por habitante, sem considerar os inativos, também diminuíram, enquanto nos outros ocorreu o oposto, em que a linha azul decresceu, enquanto a vermelha subiu. Entendendo, então, da mesma forma que eu falei antes, que os gastos com inativos diminuíram bastante. Pode passar. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as despesas por habitante com e sem os custos com inativos por tribunal. Pode passar, eu vou explicar aqui no próximo. Bom, aqui a gente consegue ter uma ideia de que as despesas são muito grandes e as despesas com o pessoal são responsáveis por 92% da despesa total do Poder Judiciário. O restante se divide em correntes e de capital. É importante lembrar que esses 92% de despesa com o pessoal não se referem apenas a magistrados ativos. Isso contempla tanto o salário desses magistrados como servidores, os inativos, que foi citado anterior, estão dentro desses 92%, os terceirizados, estagiários e todos os demais auxílios e assistências que esse pessoal recebe, como, por exemplo, auxílio de alimentação, diárias, passagens, entre outros. Quando um magistrado ou um funcionário precisa se locomover para algum local, para outro país, por algum motivo que seja, todos esses gastos são custeados pelos tribunais e isso é incorporado em despesas com o pessoal. Então, o gasto com o pessoal é o que resulta nesses 92% da despesa do Poder Judiciário. Pode passar. Bom, aqui a gente tem uma série histórica bastante interessante, que é as despesas de capital do Poder Judiciário e as despesas com informática. A gente pode notar que as despesas com capital vêm diminuindo ao longo da série e as de informática vieram subindo e agora se encontram estáveis, com um leve aumento ali entre 2020 e 2021, o que é compreensível, um período que a gente estava ainda na pandemia, que necessitou de uma atualização por parte dos tribunais muito grande, e a maioria dos estados, se não a maioria, muitos estados já estão com o movimento de informatizar o processo judicial, principalmente na vara civil, que é um pouco mais simples de tratado que, por exemplo, a justiça criminal. O estado do Rio Grande do Sul já incorporou isso. Todos os processos de primeiro grau da justiça civil estão todos informatizados, não havendo a necessidade de se locomover até o tribunal, seja para peticionar um documento ou para uma audiência, é tudo virtual, o que acelera muito o tempo para solucionar o caso. E isso está dentro das despesas com informática, que seguem constantes e em alguns momentos ela sobe, mas em comparação com a de capital, que decaiu, ela segue em linha constante. Pode passar. Bom, aqui a gente tem outras duas séries históricas que comparam o percentual das receitas em verde em relação às despesas e o total de receitas. Apesar do Poder Judiciário gastar muitos recursos, ele também arrecada bastante. Por exemplo, no ano de 2021, foi arrecadado 73,42 bilhões de reais, que equivale a um retorno de 71% das despesas efetuadas. Isso
Esse ano só perdeu para o ano de 2019, onde ele teve arredondando uma arrecadação de 76% em relação às despesas. E no ano de 2009, que é um dado interessante, 9, 18, 19, 20 e 21 foram os únicos anos onde superou 60% de arrecadação. Então, apesar do gasto muito grande com os tribunais de justiça, também é um poder que arrecada bastante. Pode passar. Bom, aqui a gente tem dividido por ramo da justiça as arrecadações. A gente pode ver que a Justiça Federal é responsável pela maior parte das arrecadações, em torno de 50% das arrecadações de todo o Poder Judiciário. E ele é o único ramo assim da justiça que retornou aos cofres públicos um valor superior às suas despesas. Os outros poderes, apesar de terem uma arrecadação, eles não superaram as suas despesas, ou seja, estão no negativo fazendo a conta, exceto pela Justiça Federal que superou. Vale lembrar que parte dessas arrecadações da Justiça Federal também é motivada por uma cobrança que o Poder Executivo faz por meio do Poder Judiciário, que ocorre em caso de, por exemplo, de impostos por causa-mortes, que incorrem também extrajudicialmente, mas no caso do extrajudicial não está computado nesses dados, porque ele não inexiste uma ação judicial, então ele não é incorporado nesses dados. Pode passar. Bom, aqui a gente tem os valores arrecadados em relação ao número de processos ingressados que estão sujeitos à cobrança de custos. Nem todos os processos são sujeitos a terem uma cobrança de emolumentos e custos judiciais. Existe no Poder Judiciário o que a gente chama de AJG, que é Assistência Judiciária Gratuita, que é uma forma onde o Estado arca com os custos devido às partes envolvidas não terem condições econômicas de bancarem o custo do processo. Isso é feito mediante uma comprovação, quando dá início ao processo, as partes, ou uma das partes, elas protocolam documentos para provar sua condição socioeconômica e se forem aprovados pelo magistrado, elas aí se encaixam na questão do AJG e não precisam arcar com nenhum custo. Mas outros processos são pagos pelas partes, como, por exemplo, processos envolvendo, vamos dar um exemplo, bancos que processam outros bancos, os custos são totalmente arcados pelas partes envolvidas. A gente pode notar um dado interessante, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios que estão sujeitos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal é o que menos arrecada ali no âmbito estadual. Isso porque os processos que são ingressados ali, eles têm é definido pela União os custos. Ele não tem, como os outros estados, uma liberdade assim própria para poder fazer isso. É em torno ali, no Tribunal de Justiça, R$ 246,15 por processo, que é semelhante com os tribunais de trabalho, que também é um custo muito baixo, porque são fixados pela União as custas. Os outros estados, cada um tem a sua forma de fazer a cobrança dos encargos e dos emolumentos para custear o processo. Por exemplo, a gente pode ver que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é onde tem o maior custo, porque é o que mais arrecada nesses processos, e se for comparar com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é bem maior. Então, cada estado tem a sua forma de fazer essas cobranças. Pode passar. Agora, detalhando um pouco mais essas despesas com pessoais, como que elas se enquadram, os seus detalhes específicos dentro dela. A gente primeiro vamos rever isso do que é exatamente as despesas com pessoais. Despesa com pessoal é definido como todo gasto com pagamento de subsídios, remunerações dos magistrados e servidores ativos e inativos, que também dentro desses inativos incluem também pensões, imposto de renda e encargos sociais. Além disso, nós temos benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde, etc. Despesas de caráter eventual e indenizatório, como passagens, auxílio moradia, entre outras coisas. Gastos com terceirizados e estagiários. E aqui a gente vê um gráfico que detalha as despesas totais do tribunal em todas as instâncias,
e as despesas com o pessoal. E como vocês podem ver, são duas despesas que são muito coladas. Com a despesa com o pessoal, né, como meu colega disse anteriormente, ocupando a maior parte do orçamento. Mas elas são muito coladas. Quando uma sobe, a outra sobe também. Ou quando outra desce, a outra desce também. E, isso nos leva a dizer que a despesa com o pessoal, ela é um gasto, como é que eu posso dizer, quase que constante. Ela é muito esperado como é que eu posso dizer, de todos os gastos dos tribunais. Com a única exceção, a gente teve uma maior variação, sendo o ano especificamente 2020, quando a gente viu que teve uma maior queda nos outros gastos em relação à queda nos gastos com o pessoal, dando assim a ele uma porcentagem maior de participação dentro dos gastos de todas as despesas dos tribunais, chegando a 92,6%, mas ainda assim muito perto dos outros anos. E vendo o ano mais recente da série, vendo como que isso se destrincha em cada um dos níveis que eu comentei antes, a gente vê que por ordens de magnitude, a gente vê que o maior gasto é com pessoal em cargos, que são os salários, sejam os subsídios ou as remunerações aos magistrados. Depois disso, são benefícios, que basicamente uma ordem de magnitude menor, 7%, enquanto os gastos com o pessoal são 86%. E logo depois disso, gastos com terceirizados, em 3,6%, e estagiários com 0,6%. E dentro desse outras aqui, a gente vê todas as outras gastos, que incluem principalmente as despesas eventuais e esses gastos de caráter indenizatórios, que são as viagens que um magistrado tem que ter para poder ir para algum lugar ou qualquer outro tipo de gasto. E aqui a gente vê o destrinchamento desses gastos em relação a cada uma das esferas: estadual, superior, federal, trabalho, eleitoral e militar estadual. E o que a gente pode ver é que, de forma geral, os gastos não variam muito. Como podem ver, estadual é relativamente constante, mesma coisa trabalho. Eleitoral, nos últimos anos, tem sido relativamente constante, a mesma coisa para militar estadual, relativamente constante. Os grandes, como é que eu posso dizer, outliers dessa série relativamente constante seria o Tribunal Superior, que varia muito a cada ano o quanto de gastos que tem com pessoal, com despesa com pessoal, e o federal, que tem estado nessa tendência de crescimento nos últimos anos. Bom, o terceiro e último tópico do capítulo e dessa apresentação representa o quadro pessoal e como é formado o Poder Judiciário brasileiro. Pode passar. Então, o quadro pessoal é formado basicamente subdividido entre magistrados, que dentro dos magistrados são representados os juízes, os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores. Ele também é dividido entre os trabalhadores auxiliares, que representam os trabalhadores terceirizados, os estagiários, os juízes leigos. O que é um juiz leigo? O juiz leigo é um auxiliar de justiça que realiza audiências de conciliação e também ele pode elaborar projetos e dar sentenças. Os conciliador seria um terceiro imparcial, no sentido de procurar resoluções que agradem ambas as partes, e os colaboradores voluntários. A última parte seriam os servidores, que é representado pelo quadro efetivo. Um cargo efetivo, no caso, é aquele cargo que para ser exercido, o trabalhador tem que passar em concurso público. Os requisitados, que são requisitados de outros órgãos, sendo ou não do órgão judiciário brasileiro. A requisição é um ato irrecusável dentro do sistema público, e outros funcionários cedidos de outros órgãos ou não do órgão judiciário. Pode passar. Aqui é o diagrama da força de trabalho, onde tu pode ver os números de funcionários do sistema judiciário. A força de trabalho total para números de 2021 contam com 424.911 funcionários, que isso representa em torno de 0,2% da população brasileira, sendo desse total 4,2% de magistrados, né,
com 18.035 o número de servidores de magistrados, um total de 76 apenas ministros de tribunais superiores, com 0,4% do total, de segundo grau, 2.454, e primeiro grau, com 86%, representando a maior parte dos magistrados. Depois passa para os servidores, né, que são os efetivos, os cedidos, requisitados, o quadro pessoal, subdividido entre a área judiciária e a administrativa. A área administrativa com 21% dos servidores e a área judiciária mesmo com 78,6%. Por último, a força de trabalho auxiliar, né, os estagiários, os terceirizados, com a participação de 33,1%, sendo a maior parte de terceirizados, que representam 15,5%, e 55.646 estagiários, representando 13,1% do nosso poder judiciário são estagiários. Pode passar. Separando o total de magistrados por ramo de justiça, 68,6% estão na justiça estadual, que é a grande maior parte, seguido por justiça do trabalho, justiça federal, e as menores partes são auditorias militares, justiça militar e os tribunais superiores, né, 76 ministros. O nosso poder judiciário conta com 8,5 magistrados a cada 100 mil habitantes, ou seja, é um magistrado para cada 11.764 habitantes. Isso é a metade do que conta a Europa. A Europa conta com um magistrado para cada 5.690, e no caso brasileiro, 38% dos magistrados são do sexo feminino, enquanto na Europa o número é bem maior, representando 58,6%. A divisão embaixo também por 100 mil habitantes, na justiça estadual, a gente apresenta 5,8 magistrados para cada 100 mil habitantes, o total do Poder Judiciário 8,5, como foi dito antes. Pode passar. Aqui a gente vê a série histórica dos cargos dos magistrados. A barra azul representa os cargos efetivos, quantos cargos resistem no Brasil, com o passar dos anos, e a barra em vermelha representa os cargos efetivos providos, ou seja, os que estão ocupados. A gente consegue ver em 2021, pela gráfico de barras abaixo, que 19,9% dos cargos não estão ocupados naquele momento, sempre girando em torno de 20%, mas a gente teve uma leve baixa no último dado de 2021. Dentre os 18.035 magistrados, já disse antes, vou dizer novamente, 76 apenas são ministros, em primeiro grau são 86%, desembargadores 13%, e 2,2% dos magistrados, eles exercem atividade administrativa porque eles foram afastados dos seus deveres que eles antes exerciam. Pode passar. Aqui na jurisdição dos magistrados, a gente consegue ver algumas intersecções entre primeiro grau, turmas recursais e juizados especiais, de como alguns magistrados acabam se ocupando em ambas as áreas. Os tribunais superiores, 76 são os ministros, né, no caso. Então, a gente consegue ver dos 15.505 juízes de primeiro grau, 13.748 atuam no juízo comum no juízo comum. De forma exclusiva são 9.870, 71,8% são de forma exclusiva do primeiro grau, 2.808, que representam 20% dos magistrados, acumulam funções em juizados especiais, como a gente consegue ver pelo gráfico, e 1.070, ou 7,8%, em conjunto com as turmas recursais. Pode passar. Aqui a gente se atenta mais ao número dos servidores do Judiciário brasileiro. O Brasil conta, para dados de 2021, com 2.606.338 servidores, representados no quadro efetivo, né, que é o trabalhador que passa em concurso público, representando 84,1%,
os requisitados são 7,7%, os comissionados são 8,2%, e a gente apresenta um total de afastados de 11.281, representando um número expressivo de 4,2%. A gente consegue ver novamente, bem parecido com o número dos magistrados, que a maioria dos servidores estão na Justiça Estadual com 64,6%. Depois vem a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, e um número não tão significativo na Justiça Militar Estadual. A gente consegue ver também que a resolução da 219 do CNJ, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, de 26 de abril de 2016, estabelece que a área administrativa deve ser composta por, no máximo, 30% da força de trabalho. No gráfico ao lado, a gente consegue ver que na área administrativa essa resolução não está sendo respeitada na Justiça Militar Estadual, que a área administrativa é composta por 41%. A gente consegue ver também que os tribunais superiores da Justiça Eleitoral também estão acima de 30%, mas a resolução não se aplica para os tribunais superiores. Então, apenas a Justiça Militar Estadual não segue essa regra. Pode passar. Aqui a lotação novamente dos servidores. 78,6% estão lotados na área judiciária e 21,4% estão na área administrativa, ou seja, num âmbito geral, a resolução está sendo respeitada, o número permanece abaixo daqueles 30% estipulados. Entre os servidores que atuam diretamente com a tramitação de projetos, 83,8% estão no primeiro grau de jurisdição, que esse primeiro grau concentra 83,8% dos processos e 93,1% do acervo inteiro processual brasileiro. Pode passar. Aqui a gente consegue também ver uma série histórica dos cargos dos servidores efetivos. Novamente, os pontos em azul representam os cargos efetivos, que os cargos existentes, e os cargos providos estão nos pontos em vermelho. As barras em verde, a gente consegue ver o percentual de cargos vagos que existe entre os servidores. Eles giraram em torno de 19% e 20%, tendo a mínima histórica em 2018, com 14,8% apenas de cargos vagos. E para 2021 a gente apresentou 17,3% de cargos não preenchidos. Por ramo de justiça, a gente consegue ver um percentual de cargos dos servidores, grande maioria ainda na justiça estadual, 28%, e a mínima na justiça eleitoral, com apenas 2%. Pode passar. Por último, a gente vê a força de trabalho auxiliar, que são os estagiários e os terceirizados. Terceirizados apresentam a maior parte, 47% da força de trabalho auxiliar, e os estagiários, 39%. Estagiários, eu já disse antes, representam um total de em torno de 55 mil estagiários dentro do nosso órgão judiciário. Força de trabalho auxiliar, 140.538 trabalhadores. A gente consegue ver que houve diminuição no número de terceirizados no ano de 2021, em 7,43%, e também de estagiários teve uma diminuição de 3,4%. Apesar disso, no período do estudo de 2009 a 2021, houve um aumento das duas formas de contratação, 69,1% entre terceirizados e 56,5% em estagiários. Pode passar. Então, é isso, pessoal. Essa foi a apresentação. Muito obrigado pela paciência e pela visualização. Ficamos por aqui. Muito obrigado.